Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O transporte coletivo na capital foi tema de uma audiência pública que movimentou a sede do Legislativo de Porto Alegre. Representantes dos funcionários rodoviários, do Executivo e a comunidade participaram do evento. A Câmara tem realizado trabalho de fiscalização nos ônibus da capital e durante essas visitas as principais reclamações que surgem são relativas à organização nos horários, às superlotações na hora de pico, à falta de retorno das ligações feitas ao 118 e ao preço da passagem. É uma vergonha. Há 21 anos não há licitação para o transporte público na cidade de Porto Alegre. O que acontece? Além das empresas de ônibus estarem funcionando de maneira irregular, porque afinal, desde 95 existe uma lei que obriga que qualquer concessão de serviço público tenha licitação, e é uma vergonha que a prefeitura avaliza essa ilegalidade ao não abrir a licitação para o serviço público, para o ônibus nesse caso, quem paga é a população. Porque meia dúzia de empresas se perpetuam ao longo desses anos sem que haja transparência, sem que haja concorrência, sem que haja um edital claro que tenha a cláusula de modicidade, ou seja, de uma tarifa barata para o usuário. Mas não são apenas os usuários que estão descontentes com o transporte público. São mais de 8 mil funcionários rodoviários que querem melhoras nas condições de trabalho, principalmente na infraestrutura dos abrigos no fim das linhas. Nós precisamos que a cidade respeite a categoria rodoviária, que a Câmara de Vereadores respeite nossos trabalhadores rodoviários, porque hoje nós não temos respeito nenhum. Só para imaginar os nossos terminais, finais de linhas, eles não são dotados das mínimas condições sanitárias possíveis. E a Câmara de Vereadores, infelizmente, não faz nada quanto a isso. Temos alguns problemas também de ordem de hipocrisia política. Quais são esses problemas? O dia do futebol, o dia do passe livre, se tornou um espaço para a utilização dos bondes, e é assalto para cá, assalto para lá, e muita agressão em dia de futebol. Isso tem que acabar. A EPTC, órgão responsável pela organização do serviço em Porto Alegre, gerencia os 1.650 ônibus da frota, que transportam durante os dias comerciais 1.100.000 passageiros diariamente. Nós temos reuniões semanais com os operadores, né, além da fiscalização rigorosa que a gente faz em cima do sistema, né, para que aqueles pontos onde há algum tipo de estrangulamento, né, onde há retenção, que há demora do tempo de viagem, que a gente possa tomar medidas de engenharia ou medidas de fiscalização para que esse tempo de viagem das linhas de ônibus não amplie, porque é importante manter o tempo de viagem dessas linhas e que ela seja regular. Se a linha leva 35 minutos do seu terminal bairro até o terminal centro, ele tem que fazer em 35 minutos. Isso é fundamental para manter regularidade nas viagens dos nossos ônibus. Durante a audiência também foram solicitadas novas linhas de ônibus e lotações para algumas regiões da cidade, principalmente aquelas mais afastadas do centro da capital. Muito do que nós temos hoje do transporte coletivo em Porto Alegre precisa ser revisto, né? Mas nem tudo é tão ruim assim. Atualmente nós temos vários bairros que precisam receber, o sistema precisa receber uma reavaliação, né? Inclusive, agora há pouquinho nós estamos conversando a respeito da lotação que não atende a contento, especialmente o bairro Medianeira, né? Nós temos lotações, 3 ou 4 linhas que passam ali pela General Gomes Carneiro, e na Coronel Neves nós não temos nenhuma linha. Outros bairros, a Zona Sul está deficitária hoje, né? E a Zona Norte também, em razão até da quantidade da população em si. O secretário municipal da Saúde anunciou a criação de 3 novas unidades de pronto atendimento na capital até o final de 2012. A afirmação foi feita durante a sessão plenária da última quarta-feira. O secretário municipal da Saúde, Carlos Henrique Casartelli, apresentou o projeto do Executivo para a criação de 4 UPAs de média complexidade em Porto Alegre. De acordo com o secretário, as primeiras 3 UPAs devem estar concluídas até o final de 2012 e as obras vão começar ainda este ano. Segundo ele, as unidades de pronto atendimento vão ajudar a desafogar as urgências e emergências de grandes hospitais, como clínicas HPS e Conceição.
As UPAs vão abranger uma população aproximada de 300 mil habitantes cada e atender casos agudos e crônicos agudizados, como crises de hipertensão. O atendimento será 24 horas e vai contar com o apoio do SAMU, do Programa de Saúde da Família e também terá capacidade para realizar exames. Além das 4 novas UPAs previstas, outras 4 unidades de pronto atendimento serão readequadas: Paque Cruzeiro, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Restinga. Temos uma previsão de pelo menos mais 4 unidades de pronto atendimento para Porto Alegre. Com isso, com a criação de novos leitos hospitalares, né, seja através da abertura do Hospital Independência, da abertura do Hospital Luterano, do Hospital Restinga, né, em parceria com Moinhos de Vento. Estamos abrindo leitos no Hospital Vila Nova. Temos projetos de abertura de leito também com a própria Irmandade Santa Casa, né? Então, com todos esses projetos sendo executados dentro dos próximos 2 anos, nós esperamos atingir, de uma forma planejada, que é como nós estamos trabalhando, uma situação bem melhor do que nós temos hoje, não só para Porto Alegre, mas para a região metropolitana. A Secretaria da Saúde também deu boas notícias em relação ao Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. As primeiras contratações devem acontecer em julho. O anúncio foi feito durante a reunião da COSMAN na Câmara de Vereadores. De acordo com o secretário adjunto da Saúde de Porto Alegre, Marcelo Bósio, inicialmente serão contratados os agentes de saúde que já atuam nos PSFs desde 96, que estão dispensados de fazer concurso público. Segundo Bósio, todos os cargos do IMESF devem estar preenchidos até abril de 2012. O secretário afirmou que a transferência dos trabalhadores do Instituto de Cardiologia, que atualmente administra os PSFs, para o IMESF não trará prejuízo aos trabalhadores e que a Prefeitura vai garantir a qualidade dos serviços neste período de transição para o novo sistema. Durante a reunião, Bósio apresentou o cronograma previsto para a migração para o IMESF. Nós temos um prazo até junho agora que ele se refere à questão de formalização da fundação. Nós temos um prazo em julho que é a questão de migrar todos os agentes comunitários que estão protegidos pela Emenda Constitucional 51 para dentro do IMESF, e depois nós entramos num processo dos demais cargos que então nós devemos ainda no segundo semestre fazermos todos os concursos e entrarmos num processo de migração gradativa dentro do que está preconizado, de uma forma que não haja descontinuidade do atendimento à população e que de uma forma de qualificação então, e ampliação da estratégia dentro do município de Porto Alegre. Para os servidores da saúde, além da questão da manutenção dos salários, a principal preocupação é com o plano de carreira. Nós esperamos, como sindicato médico, que a valoração da carreira, como reconhecimento e valorização, tanto na entrada como na pontuação, e tem a valoração financeira da residência médica, do tempo de experiência que esses profissionais dedicaram. É fundamental reconhecer que tem colegas que desde 96 atuam no Programa de Saúde da Família, e isso tem que ser valorizado. E esperamos que isso seja feito da forma mais tranquila possível, sem nenhuma solução de continuidade para a população. De acordo com o vereador Aldacir Oliboni, membro da COSMAN, a questão exige urgência. As unidades de saúde hoje que existem, elas não conseguem atender a demanda. Então, há uma sobrecarga de trabalho para os trabalhadores, há uma falta de especialistas e de médicos em algumas unidades de saúde e que, por sua vez, o governo está um pouco atrasado. Nós percebemos que a resolutividade, enquanto não existe lá na unidade de saúde, as emergências continuam lotadas, os especialistas se tornam muito mais difíceis de serem conseguidos, porque, na verdade, à medida que demora o atendimento, essa pessoa pode demandar logo ali na frente um especialista, e por isso eu creio que é muito importante o governo vir esclarecer para a Câmara, para a sociedade, como pretende implementar e de forma mais urgente, que é essa a questão que nós estamos pleiteando ou reivindicando, que seja uma coisa urgente, mas segura para os trabalhadores e tranquila. Os vereadores da capital participaram do Dia do Desafio. Sob orientação profissional, vereadores e funcionários realizaram exercícios físicos de equilíbrio e relaxamento. A data é comemorada mundialmente e tem como objetivo incentivar e lembrar a importância da prática de atividades físicas na conquista de uma vida saudável. A promoção do evento é do SESC e da FEComércio.
Os servidores municipais lotaram o plenário durante a sessão de quinta-feira. Eles vieram pedir apoio dos vereadores da capital. Os municipários em greve desde segunda-feira ainda estão insatisfeitos com o resultado das negociações com o Executivo. A categoria reconhece o avanço da proposta de reajuste salarial, mas não se dá por satisfeito com os 7% oferecidos pelo governo. A meta é conseguir 18% de aumento no salário. A categoria, sabiamente, na sua assembleia de hoje à tarde, definiu por vir até a Câmara solicitar a mediação dos vereadores no sentido da continuidade da negociação com o governo. Então a categoria mais uma vez fez um movimento vitorioso e conseguiu essa reunião com o prefeito amanhã às 16h30. Na edição desta semana do Câmara na Comunidade, os vereadores estiveram na região sul da capital, onde visitaram o loteamento Coab Cavalhada. Cerca de 20 mil pessoas moram atualmente na Coab Cavalhada. A comunidade não possui uma associação atuante organizada, o que dificulta a fiscalização das demandas da região. Dentre as maiores necessidades da comunidade estão a construção de uma unidade básica de saúde, a poda das árvores e a recuperação de equipamentos de uso público, como explica o líder comunitário da região. O nosso maior problema na comunidade no momento é até a questão da associação, que não é uma associação atuante para a comunidade. O problema do posto de saúde, que já foi uma conquista no orçamento participativo, né? E o problema da poda das árvores, que é a SMAN, que é um dos problemas que a gente mais tem. No inverno passado, o galho caiu na cabeça de um cidadão, a SAMU teve que vir socorrê-lo porque ele ficou caído no meio da rua. Já houve pedido para a SMAN formalmente via telefone, via e-mail, e a SMAN não apareceu nunca dentro da comunidade. A escola, localizada no centro da comunidade, está com as quadras esportivas interditadas. O local tem problemas de drenagem e isso provoca rachaduras no revestimento. No posto de saúde aqui temos a boa notícia de que está em licitação, nós vamos conferir, né? Uma demanda de muitos anos atrás retomada no PI desse ano. Eles hoje usam a unidade de saúde de outra comunidade da Vila Monte Cristo, longe daqui, e que impacta e prejudica a outra comunidade. E também aqui, essa escola, que é uma escola importante no coração da Coab Cavalhada, Escola Leocádia, ela tem 2 quadras enormes desativadas, porque é tomada por esgoto, água, lixo e o cimento, o piso. Então são quadras que a escola não usa e que poderia, e essa é a demanda da escola e da comunidade, se tornar um ginásio coberto. O posto de saúde para a região Coab Cavalhada foi aprovado em 2008, mas ainda não saiu do papel. O DEMAI cedeu um terreno para a construção da UBS, mas a área está totalmente abandonada. São encontrados eletrodomésticos velhos, roupas e lixo em geral. O muro que marca o limite do terreno foi derrubado e o local após o muro foi ocupado irregularmente. Mais um descaso da prefeitura, né? Esta é a área que nós viemos ver, que é onde deve sair o posto de saúde da Coab Cavalhada, e infelizmente encontramos aqui todo o descaso e o abandono da área. Encontramos uma área de preservação permanente que está sendo ocupada, tem árvores cortadas, queimando, lixo espalhado por toda a parte, e a prefeitura, as pessoas que estão aqui das secretarias diz que desconheciam, né? Então é um descaso, um descuido com a área pública de Porto Alegre, por uma área de preservação permanente que está sendo destruída, e o local que é para sair o posto de saúde abandonado e cheio de lixo em cima desta área. Os vereadores de Porto Alegre aprovaram o projeto de lei que permite o uso de uma placa informativa nos táxis da capital quando estiverem livres para o transporte de passageiros. De autoria do vereador Haroldo de Souza, a proposta estabelece as dimensões e o visual que a placa deverá ter. Além disso, o texto define que a colocação da placa será de responsabilidade do taxista. Segundo o parlamentar, o objetivo do projeto é facilitar a visibilidade da população que busca o transporte por táxis. Porto Alegre poderá ter uma semana dedicada ao combate à verminose e à protozoose.
Aprovado pela Câmara Municipal, o projeto de lei é de autoria conjunta dos vereadores Bernardino Vendrúsculo, do PMDB, e doutor Tiago Duarte, do PDT. A data ainda não está definida, mas deverá contemplar a primeira semana de abril. O texto determina que a semana integre o calendário de datas comemorativas da capital. Na sociedade em que a gente vive hoje, em que temos a presença de diversos animais domésticos e o contato da população, principalmente da área da região da Restinga, extremo sul, da periferia da cidade, da área metropolitana, as pessoas acabam tendo contato muito próximo com esses animais e acabam proliferando essas verminoses, que são as chamadas lombrigas, que é chamada tênia, que é chamado ascaris. São esses germes, esses parasitas que acabam, via de regra, colonizando o intestino e a árvore respiratória e que podem trazer sérios problemas à saúde. O projeto trata de verminoses e protozooses. Olha só, o que nós, eu que sou um leigo, como milhares que estão nos assistindo agora, precisamos tomar conhecimento, por exemplo, que quando um familiar recebe o remédio para vermes, todos têm que receber o mesmo medicamento, sob pena de não ter praticamente efeito. Agora nos chega uma outra informação, que assim como os familiares, aqueles que têm animais de estimação, também têm que dar o remédio contra vermes, né, aos animais. A Câmara aprovou ainda o projeto de resolução da mesa diretora que estende o direito à licença gestante das vereadoras da capital. A proposta amplia de 120 para 180 dias o benefício, concedendo o mesmo período de licença das servidoras municipais da capital e de outras esferas do poder público. Por se tratar de uma alteração na lei orgânica do município, o projeto deverá ser novamente votado em plenário, o que deve acontecer nos próximos dias. O escritor Charles Kiefer participou do período de comunicações temáticas da Câmara de Vereadores. Ele divulgou a importância de oficinas literárias na política de formação de escritores. Com a ideia de difundir a leitura na capital, o escritor e professor Charles Kiefer e a presidente da Associação Jovem Leitor, Ayala Aguiar, debateram o tema durante a sessão plenária desta quinta-feira. Kiefer lembrou que já atuou com políticas públicas para a leitura, mas destacou a necessidade do governo promover este tipo de trabalho, oferecendo, por exemplo, oficinas literárias gratuitas. O escritor contou ainda que a ideia de criar uma associação para divulgar a leitura surgiu de passagem pelos Estados Unidos, ao saber de grupo de empresários cristãos que imprimia livros e os distribuía em hotéis. A partir disso, iniciou mobilização que originou a Associação Jovem Leitor. A atual presidente da associação disse que o debate sobre leitura é necessário e pediu ajuda dos vereadores para levar a ideia da associação adiante. A presidente do Legislativo da capital, vereadora Sofia Cavedon, do PT, foi a palestrante dessa semana do evento Tá na Mesa, promovido pela Federasul. Sofia falou sobre o mote de sua administração, Câmara de Porto Alegre, das leis aos direitos, aproximando a cidadania à democracia. Na ocasião, ela também apresentou um balanço quadrimestral dos trabalhos realizados pela casa. A representante da Associação dos Amigos do Centro Histórico, Rita Chang, ocupou a tribuna popular da Câmara Municipal de Porto Alegre. Ela falou sobre a política nacional de resíduos sólidos na capital. Rita disse que gosta de desafios e que depois de sua contribuição ao Centro Histórico, acredita que pode ajudar em outras áreas. Ela salientou que a questão do lixo é desafiadora e apaixonante. Informou que em viagem aos países da Escandinávia, pôde questionar novas práticas e tecnologias inovadoras. Citou o exemplo de uma cidade da Suécia, onde a partir de 2020 os ônibus não utilizarão mais combustível fóssil, mas sim biogás. Rita colocou-se à disposição dos vereadores para expor as suas experiências na área e observou que até 2012 os prefeitos terão que se adequar à lei de resíduos sólidos. O Jornal do Comércio completou 78 anos e recebeu uma homenagem na Câmara Municipal.
A solenidade foi proposta pelo vereador João Antônio Dibi, do PP. O parlamentar contou que leu o jornal há 65 anos, desde quando o periódico ainda se chamava Consultor do Comércio e contava com uma parte impressa e outra mimeografada. Na opinião de Dibi, o Jornal do Comércio retrata da melhor forma o que acontece na Câmara Municipal, sempre com seriedade e respeito, mesmo quando critica o Legislativo. Dibi lembrou especialmente a completa cobertura feita da comissão especial que tratou da revisão do plano diretor. O vereador destacou a importância do troféu Câmara Municipal entregue ao dirigente do Jornal do Comércio e lembrou que a distinção pode ser concedida por um vereador apenas uma vez a cada legislatura. O diretor-presidente do jornal, Mércio Tumeleiro, disse que receber uma homenagem da Câmara é motivo de grande emoção para todos no Jornal do Comércio, por representar um reconhecimento da instituição ao trabalho e aos investimentos em melhorias feitos pela empresa. Ele ainda lembrou que em 2010 o jornal recebeu mais de 40 prêmios, mas a homenagem da Câmara é especial, principalmente por ter sido proposta pelo decano dos vereadores, dono de uma vida pública repleta de realizações. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.